Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um pouquinho de ciência. Hoje, química. Hoje vamos estar falando de matéria aí, viu? Lembra que matéria tudo tem massa e volume. Matéria é formada por substâncias que podem estar sozinhas, substâncias puras, ou misturadas, misturas homogêneas e heterogêneas, né? Agora, é importante que a aula de hoje nós vamos nos focar em substância pura simples, que é aquela substância que é formada por um único elemento químico, tipo o gás oxigênio, por exemplo, O2, né? Ele é formado só pelo elemento oxigênio. E nós vamos nos focar na substância simples. Por esse motivo, ó, já dá o likezinho aí, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho, que o vídeo de hoje está tri. Nós vamos falar de alotropia. A alotropia é um fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico acaba gerando mais de uma substância com propriedades físicas diferentes. Tu olha e vê que ó, essa não é essa, não é? Mas é o mesmo elemento formador? Exato. Vamos só lembrar que na tabela periódica nós temos 118 elementos e, teoricamente, cada elemento é capaz de formar uma substância pura simples. Só que tem alguns elementos que formam mais de uma substância pura simples. Vamos pegar um exemplo. O carbono. O carbono ele pode formar grafite e pode formar diamante, que são duas substâncias muito diferentes na aparência. E tu diz, bom, mas não pode ser a mesma coisa, mas ambos são formados somente pelo elemento carbono. Tanto que a fórmula do carbono grafite é C-grafite. E a fórmula do carbono diamante é C-diamante. Ou seja, são formados apenas por carbono. E aí surge essa ideia, então, de trabalhar a alotropia, assunto que é muito interessante, aparece em muitas questões e a gente tem que saber os detalhes. Por quê? Porque acaba sendo interessante, né? Como é que pode? O que aconteceu com esse elemento que ele foi capaz de formar uma substância e não formar outra? Isso vai depender das condições de temperatura e pressão a que esse elemento está submetido. E aí nós vamos ter o quê? Um comportamento, uma formação estrutural diferente, um comportamento físico diferente. Mas lá na origem, o elemento formador é exatamente o mesmo. Os elementos que mais comumente formam os alótropos são o carbono, o oxigênio, o fósforo e o enxofre, que é o que eu chamo de COPs. Aí nós temos os elementos formadores dos alótropos, os mais importantes, né? O carbono, por exemplo, nós chegamos a ter 5 alótropos do carbono. Carbono grafite, carbono diamante, carbono fullereno, carbono grafeno e carbono nanotubro. Cada um deles tem uma estrutura diferente. Os elementos formadores dessas estruturas são sempre o carbono. Aqui eu vou trabalhar com a ideia de que o elemento é representado pelo átomo. O átomo é uma partícula muito pequenininha que forma o elemento. Então, quando você vê as bolinhas agora que vão aparecer no carbono grafite ali, por exemplo, cada bolinha ali representa um átomo de carbono. O grafite, por exemplo, ele é laminar, é uma lâmina sobre a outra. Essas lâminas estão unidas por forças muito fracas e essas lâminas são formadas por hexágonos. Tá? Eu vou circular ali, para vocês darem uma olhadinha, em verdinho, ó, um hexágono de uma das lâminas. Ó. Aqui nós teríamos a lâmina 1, a lâmina 2 e a lâmina 3. Veja que tem uns tracinhos que unem as lâminas, que são as atrações que essas lâminas fazem umas com as outras e se empilham essas lâminas, então. O carbono grafite ele é muito macio e a gente usa até para escrever, não é verdade? Quando a gente passa, por exemplo, um lápis de grafite por cima de um papel, o papel, como ele é mais duro que o grafite, as lâminas de grafite acabam ficando em cima do papel, aparecendo então aí, né, os riscos do nosso desenho, os traços da nossa escrita e assim por diante. O grafite é bem interessante. Além de tudo, naquelas regiões entre essas lâminas, o grafite também consegue conduzir corrente elétrica. Uma característica do grafite é a condução de corrente elétrica. A gente, se abrisse uma pilha, no meio da pilha a gente vê, né, um bastãozinho de grafite. Um excelente condutor de corrente elétrica, gente. Agora, olha só. E se eu pegar só uma lâmina? Se eu conseguisse pegar só uma lâmina? Até o cientista que conseguiu fazer isso
pegar só uma lâmina, ganhou o Prêmio Nobel de Química. Olha só, aí eu teria o grafeno. O grafeno, tá, é uma única lâmina de grafite. E ele tem umas características interessantes, né? Que é a condução linear da corrente elétrica. É bem legal, é bem interessante. Tem muita pesquisa hoje que trabalha com o grafeno. Agora, e se eu pegar essa lâmina e enrolar a lâmina? Se eu enrolar a lâmina, eu tenho nanotubos de carbono. Tá? Os nanotubos de carbono, eles podem ser fabricados a partir do grafite, mas também podem ser fabricados átomo a átomo, como um tubo. Ele é, na realidade, um tubo, tá? Feito por essa lâmina que a gente, ó, girou. Né? Não tem papelzinho aqui. Aqui tem papelzinho, vou mostrar para vocês. Ó. Imagine que isso aqui é o grafite, ó. Um bloquinho aqui é o grafite, tá? Uma lâmina em cima da outra. Quando eu pego uma lâmina só, uma lâmina só, aqui eu tenho o grafeno. Se eu pegar essa lâmina e enrolar essa lâmina, eu tenho o nanotubo de carbono. Entenderam a jogada? Então, os três estão relacionados, professor, estão relacionados, mas eles têm propriedades físicas diferentes, indicando então que são substâncias diferentes. É muito interessante isso, gente. Se vocês determinarem que pelo menos uma propriedade física é diferente entre uma substância e outra, ela já é uma nova substância química, tá? Ó, nanotubo de carbono, ó. Então, essa é a ideia. Ó, o grafite, tá? A lâmina sozinha é o grafeno, tá? Enrolou, nanotubo de carbono. Legal, né? Tá? São derivados todos aí fundamentalmente do grafite, mas apresentam propriedades físicas diferentes, né? Outro cara que é bem importante é o diamante, ou não é? O diamante é bem importante, mas o diamante já tem uma estrutura bem mais complexa. Ele já não é laminar. A estrutura do diamante ela é tetraédrica. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o tetraedro aqui. Eu vou tentar desenhar o tetraedro para vocês, botar uns pontilhadinhos assim, tá? Ó, aqui, ó. É difícil de ver, gente. É muito difícil de ver esse tetraedro nesse desenho aqui. Mas o tetraedro sempre lembra, tá? Vou desenhar do ladinho aqui. É uma pirâmide, tá? Triangular regular. E nós temos aí 5 átomos de carbono que formam esse tetraedro. E vai ter um átomo de carbono, gente, ó, que vai ficar lá no meio, lá, tá? Pô, é bem diferente do grafite, professor. O grafite é um hexágono, né? O grafite ele formaria um hexágono, né? Se a gente pega no desenho ali, ó, o grafite aqui, ó, ele forma um hexágono. O meu hexágono não está muito bonito, mas a gente consegue entender, né? O hexágono ali. E aí nós temos aqui, ó, a estrutura fundamental, tá? Já é diferente, né? É diferente. Por isso que o diamante é o elemento carbono, e o grafite também é o elemento carbono nas suas representações, mas com propriedades físicas muito diferentes. Por exemplo, o grafite é macio, eu falei agora há pouco. Já o diamante é a substância natural mais dura que a gente conhece. A dureza 10 na escala de Mohs, que vai até 10. Então é bem interessante isso. E propriedades são diferentes, propriedades físicas diferentes, indicam substâncias diferentes. E existe ainda, isso foi descoberto em 1984, numa rocha chamada Chungita. Imagina uma bola, tipo uma bola de futebol, assim, formada por hexágonos e pentágonos, e essa bola é chamada de fullereno. Ó, ficou ali por cima um pouquinho, eu só vou dar uma apagadinha aqui, vocês já viram, né, a estrutura, tá? Que é tetraédrico. Aí o fullereno. Olha que interessante que é o fullereno. É uma bola, gente, é uma bola feita com 60 átomos de carbono, que formam essa bola, que seria uma espécie de moleculão enorme, assim, né? Uma bola formada somente por átomos de carbono, com propriedades bem diferentes do diamante, bem diferentes do grafite, bem diferentes do nanotubo e diferentes do grafeno também. Tá? Então, nós temos o carbono como o principal formador de alótropos importantes. O nanotubo de carbono a gente conseguiu identificar em 1992, por aí, porque já que eu dei a data do fullereno ali, né? E o grafeno agora é bem mais recente, né? O grafeno é bem recente aí. Se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Química foi dado em 98, por aí, tá? Não é bem certeza, mas o cara ganhou o Prêmio Nobel de Química quando conseguiu separar o grafeno aí, tá? Legal, né? É um cientista russo, por sinal. O oxigênio também tem condições de formar mais de uma substância química. Tu vai dizer, bom, mas eu conheço o gás oxigênio, que é aquele da respiração, né, prof?
Pois é, mas tem uma outra substância simples também, formada somente por elementos oxigênio, que é o ozônio. O ozônio é muito importante. A diferença fundamental entre o oxigênio e o ozônio são as características estruturais das suas moléculas. A molécula do oxigênio tem formada por 2 átomos que se unem e a molécula do ozônio formada por 3 átomos que se unem. Né? Sempre lembrando que, como eu falei, né, o átomo é o representante do elemento químico. Quem é que representa o elemento químico? O átomo. Quem é que representa o elemento oxigênio? O átomo de oxigênio. Tá? Então, aí a gente observa, no caso do ozônio e do oxigênio, a diferença nas estruturas das moléculas. Uma formada por 3 oxigênios, outra por 2 oxigênios. E isso dá uma diferença de comportamento físico muito grande. Por exemplo, se a gente pega o oxigênio, a molécula do oxigênio, ela é apolar. E a do ozônio, ela tem uma pequena polaridade, indicando já que são moléculas diferentes e que vão acabar gerando substâncias químicas diferentes. Por exemplo, na baixa atmosfera, é muito comum ter o oxigênio. Se a gente tiver ozônio na baixa atmosfera, é uma poluição, gente, é poluição. O ozônio, ele se localiza na estratosfera e vai formar lá uma camadinha. Ele apareceu a Terra ali, né? E o ozônio, tanto o ozônio quanto o oxigênio são muito importantes para nós. O oxigênio no processo respiratório, para a gente ter o combustível e o comburente. O comburente é o oxigênio, o combustível é o que a gente come, e aí a gente queima o combustível com o comburente, que é o oxigênio, e obtém energia. Essa é a função do processo de a gente utilizar o oxigênio na respiração. Agora, lá em cima, o ozônio faz uma falta enorme. Quando nós temos, por exemplo, muita poluição e se criam buracos nessa camada de ozônio, que vai aparecer agora ali, nós vamos ter problema com a incidência de radiação ultravioleta, que pode ser muito prejudicial para a gente. O ozônio, ele serve como um escudo que protege a superfície da Terra das radiações ultravioleta que vêm, às vezes, de maneira excessiva. Porque as moléculas de ozônio conseguem absorver essa radiação ultravioleta, vibram e depois reemitem essa energia de novo, mas reemitem boa parte dela para o espaço sideral, para fora do planeta Terra. Então, isso faz com que a camada de ozônio seja muito importante para que haja manutenção da vida em nosso planeta. Então, 2 substâncias importantes aí, bem importantes, portanto, de grande incidência em prova. Uma, porque a gente precisa para viver, para respirar, tá? O ar tem uma grande quantidade de oxigênio na baixa atmosfera. Lembra que o ozônio aqui embaixo é poluente, tá? Mas lá em cima o ozônio faz um papel fantástico, que é proteger a Terra das radiações ultravioletas. O outro elemento que pode gerar halótropos é o fósforo. Doni, é o fósforo aquele do fósforo, aquele que a gente tinha, que risca palitinho e acende? É. Aquele lá é o fósforo vermelho. A gente categoriza o fósforo por fósforo branco e fósforo vermelho. São 2 maneiras do fósforo se colocar no espaço. A estrutura é formada por 4 átomos de fósforo, numa estrutura também formada por uma pirâmide formada por fósforo. Ela não tem um átomo central. Tá? Então, é muito parecida com aquela que eu desenhei ali desculpe, do diamante, só que do diamante tinha um carbono bem no centro, né? Então, tinha o tetraedro com um carbono no centro. Aí é um tetraedro com átomos de fósforo somente nas arestas. Esse é o fósforo branco. Esse fósforo aí é muito perigoso, é um fósforo explosivo, é um fósforo muito tóxico. Esse a gente não usa. Já foi usado em guerra, mas não é usado mais. Certo? Ele realmente é bem tóxico. O fósforo que é menos tóxico é o vermelho. Vocês observam que o fósforo vermelho é quase como uma repetição de várias estruturas do fósforo branco interligadas. Se vocês forem ver aqui, ó, chamando a atenção, tem uma ligaçãozinha entre os átomos de fósforo que aparece, olha lá na figurinha do fósforo branco, que eu botei a flechinha, que aparece no fósforo branco, essa ligação não aparece no fósforo vermelho. Porém, nós temos uma ligação que une estruturas moleculares do fósforo vermelho, formando aí um polímero, tá? De fósforo branco, que gera o fósforo vermelho. Então, a partir do fósforo branco, a gente pode obter o fósforo vermelho. Esse fósforo vermelho é o fósforo que vai na lateral da caixinha de fósforo. Se o fósforo vermelho é colocado na cabecinha do palito de fósforo, ele é aquele fósforo sem segurança nenhuma. Se tu atritar em algum lugar, liberar uma quantidade de calor suficiente,
o palitinho pega fogo em qualquer superfície. Já quando a gente coloca o fósforo na lateral da caixinha, o fósforo é com segurança, né? Nós temos um material combustível, um material que queima na cabeça do palito, tá? E temos o fósforo na caixinha. Isso é legal, né? Então, dá mais segurança, pelo menos, né? E, por último, mas não menos importante dos alótropos, o enxofre. O enxofre pode ser enxofre rômbico ou enxofre monoclínico. Bravais é um sujeito que estudou as estruturas cristalinas. E ele acabou chegando à conclusão que existem 16 estruturas cristalinas. Rômbico e monoclínico são umas dessas estruturas aí. Monoclínico quer dizer monoinclinado, e rômbico, agora eu vou mostrar para vocês o desenho do rômbico aí, tá? Vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, vocês observam que rômbico e monoclínico, ambos são formados por moléculas S8. Ali sim, ó, eu tenho ali em marronzinho os átomos de enxofre, que representam o elemento enxofre, ligados uns aos outros, formando aquela espécie de coroinha ali, e aquela ali é a molécula S8. Pois são essas moléculas S8 que vão se atrair para gerar o enxofre rômbico e monoclínico, tá? Eu vou representar aquela molécula S8 por uma bolinha amarela, tá? Certo? Então, nós vamos ter aqui o enxofre monoclínico, que é formado por 8 moléculas de enxofre S8. Tá? Olha a estrutura como é. Parece um paralelepípedo, né? Mas é um paralelepípedo um pouquinho inclinado, tá, gente? Ele é monoinclinado. É um paralelepípedo monoinclinado. No desenho, às vezes, a gente não consegue ver, parece só um paralelepípedo, mas ele tem que estar monoinclinado. E ainda o rômbico. O rômbico tem uma estrutura mais complexa, como se fossem 3 hexágonos aí, 3 hexágonos, e a gente liga uns hexágonos no outro, dá uma estrutura mais complexa. Aí também, né, nós temos cada bolinha amarela, ela não é um átomo de enxofre. Muito cuidado com isso. Isso é uma confusão que muita gente faz. Muita gente acha, quando pega o rombo, que cada bolinha daquelas ali corresponde a um átomo de enxofre, um representante do elemento enxofre. Mas não. Cada bolinha daquelas ali é uma molécula S8 de enxofre. Então é bem complexo o enxofre rômbico e monoclínico, certo? Agora tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante. A gente sabe que em condições determinadas de temperatura, pressão, vai se formar um ou outro, mas sempre tem aquele que é mais estável. É muito importante saber quem é mais estável. O mais estável é aquele que existe em maior abundância e, ao mesmo tempo, aquele que tem menos energia. Quem tem menos energia e é mais abundante é mais estável. Eu vou circular aqui em roxo os mais estáveis. Olha lá, começando pelo grafite, lá embaixo, ó, gente. O grafite é o mais estável dos alótropos do carbono. Quando a gente fala do oxigênio, o mais estável é o gás oxigênio. Claro que a gente está pegando para as condições ambientais do nosso planeta. Quando a gente fala do fósforo, o fósforo mais estável é o fósforo vermelho, gente, é mais estável que o fósforo branco. E quem é mais estável entre o enxofre rômbico e monoclínico é o enxofre rômbico. Tá? Estou circulando todo o enxofre rômbico ali, tá? São os mais estáveis. Bom, é muito importante que a gente saiba quem é mais estável. Lembra que eu falei? Tem menos energia. Mais estável tem menos energia. E para finalizar aqui, olha só, gente. O que vocês observaram entre cada um dos alótropos, cada uma dessas substâncias simples que nós apresentamos em cada um dos alótropos? Vocês viram que os desenhos são diferentes, por isso que eu apresentei os desenhos. Os desenhos eles são diferentes, eles são parecidos, mas eles têm diferença. E isso quer dizer uma coisa: os alótropos até podem ser formados pelo mesmo elemento químico, mas as estruturas espaciais, a disposição desses átomos do elemento no espaço, elas são diferentes. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a gente está com uma substância que é algo concreto, que a gente pode observar, que a gente pode estudar, e a gente está fazendo um elo entre esse mundo macro com o mundo nano, o mundo do elemento, o mundo dos átomos do elemento. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem essa história de alotropia. É um assunto importante. É um assunto que envolve a substância simples. Não existe alótropo de substância composta. Tá? Muito cuidado, o alótropo é sempre substância simples. E é um assunto muito importante, de grande incidência em provas de todos os níveis. Desde as provas da universidade lá até as provas do colégio. Tá bom?
Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem ficado até esse momento aqui assistindo. Se ficar até esse momento, pelo amor de Deus, dá o likezinho, tá? Faz um comentáriozinho lá para mim, para me ajudar a melhorar. E muito obrigado, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro com um pouquinho mais de química ou de física. Bom, não sei. Vamos junto, tá bom? Até lá.